Uma palavra ardeu no meu coração essa noite, e se eu tivesse um tema para colocar nessa mensagem, eu diria que o tema é vozes que eu preciso discernir. Muitas vezes nós não temos um entendimento muito claro de nossas experiências com Deus, com esse mundo tão subjetivo e muitas vezes aparentemente inacessível que é o mundo espiritual, onde a maioria das coisas parece sempre estar coberta por uma névoa, onde nós quase sempre não temos uma visão muito clara do que precisamos fazer, quando precisamos fazer. Administrar nossa vida de uma forma assertiva, no presente, fará com que no futuro eu gaste menos energia para corrigir minhas falhas. Hoje muitas pessoas que não observam sua vida sob esse prisma, sobre essa ótica, inevitavelmente acabam sofrendo muito. Volta e meia eu encontro casais que estão lutando para viver bem por erros cometidos há 2, 3, 4 anos atrás. Ou seja, já fazem 4 anos, 5 anos, que o que eles estão fazendo é tentando consertar algo que aconteceu lá atrás. E muitas vezes isso acontece porque não conseguimos empregar as decisões certas que gostaríamos de utilizar, mas que nem sempre elas são tão claras como nós gostaríamos que elas fossem. As vozes muitas vezes se misturam. E eu peguei aqui algumas vozes, até porque o nosso tema tem a ver com surpresas. E vozes, na verdade, surpreendentes. E cada uma delas traz consigo uma mensagem embutida, implícita, certo? Naquilo que está sendo dito. E que muitas vezes passa por nós despercebido. Por muitas vezes, provavelmente, você se perguntou como uma serpente poderia ter falado com Eva. Mas se você parar para pensar, e hoje eu vou te mostrar, uma jumenta também conversou com Balaão. Uma sarça também conversou com Moisés. Uma voz é narrada no profeta Isaías capítulo 30, 21, dizendo que por detrás de ti você vai ouvir uma voz. Os céus se abrem e todos os que ali estão no batismo de Jesus ouvem uma voz que vem do céu. Porém, cada uma dessas passagens e episódios, eles trazem consigo uma experiência que me parece continua ecoando, continua acontecendo. A voz da serpente, ou seja, o que estava acontecendo ali, ainda continua acontecendo hoje. A voz da sarça, certo? Que passa uma mensagem, também continua falando. A voz da jumenta, a voz que o profeta Isaías diz, está por detrás. E é isso que eu quero ver com você hoje. Porque nós nos perdemos em meio a tantas vozes. Às vezes não conseguimos identificar e por isso tomamos decisões equivocadas nos nossos negócios, nos nossos relacionamentos interpessoais, na nossa dificuldade de compreensão, muitas vezes ministerial. Por isso, sempre as coisas parecem ser ou serem muito obscuras. E eu quero só refletir e mostrar para você qual é o propósito. Nós estamos agora olhando para o jardim do Éden e uma voz está ali de forma contínua todos os dias, buscando impulsionar o homem a tomar decisões corretas, a agir de forma assertiva, a se posicionar colocando em ordem tudo aquilo que Deus criou. Aliás, a voz do jardim, a voz da criação, ela ainda continua ecoando. Animais, onde quer que estejam, de espécies diferentes, trazem consigo muitas vezes, ou sempre no seu DNA, características
instintos que os impulsionam a repetir comportamentos, mesmo vivendo em continentes diferentes. O que nós descobrimos é que a voz do Criador que estabeleceu tudo isso ainda continua sendo ouvida. Mas eu quero mostrar a vocês, coloca para mim Gênesis 3, verso 1. Gênesis 3, 1. Ora, a serpente, que era mais astuta que todas as animarias do campo que o Senhor Deus tinha feito, esta disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? Preste atenção. Eu aprendi uma coisa: todas as vezes que você encontrar um líder, uma liderança, alguém forte em liderança, essa pessoa vai ser extremamente preparada para perguntar. Porque líderes são movidos por perguntas e liderados são movidos por respostas. Liderados estão sempre querendo saber o que está acontecendo. Eles precisam das respostas. Quando eu vejo a abordagem dessa voz, que é transmitida por uma serpente no jardim do Éden, que voz é essa? Que questiona o conhecimento de Eva. O que a serpente quer saber é o que ela sabe sobre a desobediência. O que ela sabe sobre desobedecer. E nada melhor do que testar o seu conhecimento sobre a verdade antes de lhe oferecer uma mentira. Nada melhor do que tentar saber o que você sabe sobre Deus, sobre o Espírito Santo, sobre a fé, sobre a santidade, sobre a comunhão, antes de atacar você. A pergunta da serpente parece sem sentido, mas faz todo sentido, porque essa pergunta ainda continua hoje acontecendo nos nossos ouvidos. Talvez não mais por uma serpente, mas talvez por um post, talvez por um vídeo, talvez por uma propaganda, talvez por um fake news. Por que não dizer? O que a serpente faz, a voz, ela quer saber o que Eva sabe sobre comer das árvores dos jardins. E aí ele pergunta, certo? É assim que Deus disse? Não comereis de toda a árvore que está no jardim? E a mulher disse, no verso 2, coloca o verso 2, e disse a mulher à serpente: dos frutos das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Preste atenção, deixa esse texto aqui, porque aqui nós temos uma meia verdade e uma meia mentira. Não há indício nenhum, biblicamente, antes dessa narrativa de Eva, de que Deus tenha dito que não podia tocar no fruto. O texto dizia apenas que ele não deveria ser comido. Quando ela acrescenta algo que Deus não disse, que talvez pode ter sido transmitido a ela pelo próprio Adão, para mantê-la longe de problemas. Por muitas vezes, é de nosso hábito fazermos assim com nossos filhos, com aqueles cujos quais nós queremos proteger. Damos uma informação que ela não é verdadeira, mas que tem um cunho muito benéfico de afastarmos as pessoas do mal. O que nós precisamos entender é que quando falamos algo que não deveríamos dizer, pois isso acaba sendo uma mentira, uma informação falsa, diante de um embate contra o pecado, isso pode depor contra nós. O que a serpente está descobrindo é que Eva não sabe o que está dizendo. E se ela não sabe o que está dizendo, se ela não conhece a verdade de verdade, vamos persuadi-la
contando para ela uma mentira. Porque preste atenção, a fala de Eva diz o seguinte: não toca nem come. Beleza, tá joia. A serpente diz para ela: isso não é verdade. O que Deus sabe é que no dia que você comer, seus olhos vão se abrir. Nesse momento, Eva é impulsionada a colher da árvore o fruto. E aí ela vai se deparar com a mentira do texto que ela mesma disse. Quando ela pega o fruto e não morre, isso já coloca em xeque o que ela acredita ser como verdade. Se ela não morreu pegando, provavelmente não vai morrer comendo. Pastor, que voz é essa? Que é a voz da serpente no jardim. Essa é a voz da desobediência. Pastor, como é que eu reconheço a voz que me impulsiona a que eu desobedeça? Não é muito difícil reconhecer essa. Talvez a voz da desobediência seja uma das mais fáceis de se reconhecer. Porque depois que você faz, você precisa esconder o que você fez. Se você quer saber se deve fazer algo, veja o que você pode fazer depois que cometeu o ato. Se depois que você cometeu o ato, você não tem vergonha, você pode dizer para todo mundo aquilo que fez, não para comparsas. Ok? Não para comparsas, não é isso que eu estou dizendo. Tem gente que ele tem comparsas e comparsa diz para o outro: rapaz, estou saindo com a mulher aí, eu sou casado e ela também. O que é isso? Isso é um comparsa. Se você não tem vergonha, ou se uma pessoa não tem vergonha de dizer algo que está fazendo de errado para você, ela não vê em você quem você talvez pensa ser. Quando alguém fica extremamente à vontade, esses dias iam falar mal de um amigo meu na minha presença. E o cara é muito meu amigo e tem muito defeito. Então, na hora que iam falar mal dele, eu falei: irmão, deixa eu falar uma coisa com você, das duas uma. Ou você não fala mal dessa pessoa e muda de assunto, ou você me dá licença para eu ir embora para você falar mal. Porque se essa pessoa descobrir que você falou mal na minha presença, ela vai querer saber como alguém fala mal de um grande amigo meu e se sente tão confortável de fazer isso na minha presença. A voz da desobediência é aquela voz que ela fala que você, para que você faça algo que você precisa se esconder depois que fez. Essa é a voz do jardim, sabe? Essa é a voz que Davi ouviu quando estava caminhando no palácio: pegue a mulher de Urias, mas esconda-se. Essa é a voz que Ananias e Safira ouviu: venda, dê só parte, mas guarde o restante em segredo e não fale para ninguém. Hoje nós ainda temos, por muitas vezes, em muitas ocasiões, a voz da desobediência nos impulsionando. E a voz da serpente: nossa, pastor, a serpente falava? Não, ela não falava, ela fala, porque a serpente é o mal, ela não morreu, ela está viva, ela fala o tempo inteiro. Basta ter uma oportunidade para falar ao teu ouvido: se prostitua, roube, certo? Seja promíscuo, faça isso, faça aquilo. Que voz é essa? Essa é a voz da desobediência. Ela, me parece que também saiu do jardim do Éden para continuar falando aos nossos... Gente, eu não estou falando de privacidade, não é isso. Ah, pastor, então você está querendo dizer que tudo aquilo que eu falo, todo mundo tem que saber? Não, você tem a sua privacidade, você tem as suas coisas, e eu entendo. Não é de privacidade que eu estou falando. Eu estou falando de comportamentos cujos quais você sabe que se disser para outra pessoa, você vai ser reprovado.
O tempo inteiro nós precisamos saber como vamos proceder com essa voz, pois essa é a voz da desobediência e pode ter certeza que ela vai falar todos os dias ao seu ouvido. Posso ouvir um amém? Amém. Pois bem, segundo texto, Êxodo, põe para mim, capítulo 3, verso 4. Essa é uma das vozes que as pessoas mais tentam discernir. Êxodo 3, 4. E vendo o Senhor que se virava para lá a ver, bradou Deus a ele do meio da sarça e disse: Moisés, Moisés. E ele disse: Eis-me aqui. Olha para mim. Eu nunca vi tantas pessoas tão preocupadas com a voz da sarça como com a voz da serpente. Mas pastor, a voz da sarça, bom, meu irmão, se uma sarça está pegando fogo e começa a falar, se é sarça ou se é cobra, que dane-se, que vai dar medo e vai ser estranho, vai ser uma surpresa. Vai, eu estou lá, apacentando minhas ovelhinhas, uma sarcinha pegando fogo, até aí está beleza. De repente uma voz sai da sarça: Cláudio. Que sarça maluca é essa que fala? Que voz é essa que sai da sarça? Essa é uma voz que vem conversar com Moisés. O que ela vem falar para Moisés? Algo que sempre foi muito confuso para Moisés: o tempo certo. A voz da sarça não é a voz da desobediência, mas é a voz de fazer a coisa certa, porém na hora certa. Alguns anos atrás, Moisés achava-se o libertador. Alguns anos atrás, ele achou que se ele matasse o egípcio, ele seria ovacionado pelos judeus que eram escravos. Ele esperava ser compreendido e visto como um libertador. A perspectiva dele era essa, era isso. Porém, Moisés se deu mal, porque não conseguiu fazer a leitura, ter a sensibilidade da voz que diria para ele qual é o momento certo. Hoje, essa é uma das maiores dúvidas que pairam a mente das pessoas. É o momento de deixar esse emprego? É o momento de se casar? É o momento de ter filhos? É o momento de entrar nessa sociedade? Como é que eu reajo à voz que define o momento? Quando nós olhamos aqui, nós vemos que agora que ele está apacentando as ovelhas, a sarça vem dizer para ele: Moisés, Moisés, tire a sandália dos pés, porque o local que você está pisando é lugar santo. Eu vim aqui para falar com você que o povo de Israel está me clamando, e eu vou enviar você lá. E tem deficiência, seu irmão Arão vai com você. Eu vou endurecer o coração do faraó, vou fazer sinais através de você, e você vai tirar o povo dali com mão forte. Porque a voz da sarça veio dizer para Moisés a hora certa de fazer as coisas. Preste atenção. Nós olhamos para Ruth, e ela diz: eu vou deixar Moabe e vou para Belém, porque ela entendeu que era a hora certa de agir. Davi vai olhar para o gigante e ele vai dizer: eu vou matar esse camarada. A voz do tempo certo, ela não remove o medo de você, não. Ainda continua um pouco obscuro, mas com certeza ela vai aumentar a sua confiança. Hoje nós precisamos de muita sensibilidade para ouvir essas coisas. Como eu disse, elas não são muito claras. Elas são muito subjetivas. Há muita coisa nas entrelinhas. E o que nós precisamos? Estar o máximo possível perto de Deus, para entendermos. Fizemos assim quando fomos comprar o terreno da igreja. Fizemos assim quando resolvemos alugar a outra parte, quando era desse jeito.
aguardando. Não tivemos 100% da segurança, do entendimento, antes de tomarmos a decisão. Mas gastamos ou investimos um tempo para fazermos uma leitura, para saber se era o momento certo. Hoje a voz da sarça ainda está tentando conversar com muitos de nós, tentando nos dizer que é a hora de ir, mas agora eu já estou velho, agora eu estou pesado de língua, agora eu acho que o tempo já passou. Pois é, Moisés, você já achou que foi o tempo quando você quis agir e não era. Agora você já está perdido novamente, achando que o tempo passou e o tempo é agora. Nós precisamos de muita sensibilidade para ouvir essas vozes, discernindo a voz da desobediência que nos faz com que nós venhamos nos esconder, a voz muitas vezes do tempo errado, que faz com que venhamos tentar a fazer as coisas queimando etapas. Essas vozes ainda continuam a falar. A próxima voz que eu quero falar com vocês é a voz da jumenta. Coloca para mim Números 22, 28. Uma jumenta vai conversar com um camarada. Eu não sei se você conhece essa história, mas vale a pena marcar Números 22, 28. Então o Senhor abriu a boca da jumenta. Abriu a boca da jumenta, certo? Deu permissão à cobra para falar. Deu permissão à sarça para falar. Se era uma conversa audível como eu estou mantendo com você, eu não sei. Eu só sei que a mente ouve vozes e não necessariamente precisa vir das cordas vocais. Nossa mente é capaz de ouvir vozes, informações, impulsos que não precisam necessariamente serem verbais. Mas o texto diz que Balaão está batendo na sua jumenta, porque ela não consegue caminhar e levá-lo para onde ele quer. Isso aconteceu a primeira vez, ele bateu nela, porque ela saiu do caminho. De repente ele entra num ambiente e estava muito apertado, e o anjo para à frente dela, como ele estava fazendo direto. O anjo está de frente, você viu aqui o Edalmo dizendo, o anjo está de frente de Balaão e de frente da jumenta, porém a jumenta enxerga o anjo e Balaão não. Quando ele bate nela pela terceira vez, a jumenta falou: o que te fiz eu para me espancar essas 3 vezes? Olha como é quando você está nervoso, a coisa é interessante. Verso seguinte: Balaão disse à jumenta. O cara começa a bater um papo com a jumenta, sem notar. Balaão disse para a jumenta: por que você zombou de mim? Tomara que eu tivesse uma espada na mão, porque agora eu te mataria. A jumenta também já estava de... A jumenta... Fica ruim até de pregar, né? Você que está visitando a gente, jumenta conversando com gente, esquece a jumenta e pega a mensagem. O texto não quer falar conosco de uma jumenta que está falando. O texto está querendo falar de um jumento que não está entendendo. Entendeu, jumento? Isso. É brincadeira, viu? A jumenta disse ao Balaão: porventura eu não sou seu jumento, em que cavalgaste desde o tempo em que fui tua até hoje? Costumei alguma vez a fazer assim contigo? E ele respondeu: não. Note que o diálogo está intenso. A jumenta está com mais afinidade com Balaão do que você com o seu cônjuge. Está tendo um diálogo. Então o Senhor abriu os olhos do Balaão, porque essa voz que vem da jumenta, ela vem para despertar a sensibilidade. É a voz daquilo que você não vê com os olhos, mas tem que sentir com o espírito.
Entendeu? Certo? É aquilo, José conta o sonho para Jacó, e o texto diz que Jacó não entende nada. Como é que esse menino vai chegar tão longe? Como é que ele vai fazer tantas coisas? Mas a sensibilidade de Jacó fez com que ele guardasse aquela informação no coração. A sensibilidade fez com que, quando Maria pede socorro para a família de Caná, que vai passar vergonha porque o vinho está acabando, Jesus diz para ela: ainda não é chegada a minha hora. Ela tem a sensibilidade de remover suas emoções e esperar ele agir. A voz da jumenta é a voz que está tentando falar conosco para não tomarmos decisões por aquilo que estamos vendo com os nossos olhos físicos, mas que busquemos, certo? Experiência, sensibilidade. Aqui, certo? É a voz da experiência. Você vai adquirindo experiência para não, cometer erros. É assim que funciona. Essa é uma voz que busca o tempo inteiro conversar conosco. Aliás, todas elas. O pecado tenta conversar dizendo: não é bem assim, você pode fazer. A sarça está tentando dizer: aguarde o tempo certo, cuidado para não queimar a etapa, Moisés. A jumenta está tentando dizer: eu estou conseguindo ver coisas que você não vê. Cuidado. São as vozes de alerta que tentam conduzir a nossa vida a um ponto de diminuirmos a nossa margem de erros, ou cometermos erros em áreas da nossa vida que não nos gerem tanto prejuízo. Ah, pastor, eu sei que eu sou falho e eu sempre vou estar errando. É lógico que todo mundo sabe disso, que você é ser humano e que você é falho. O que nós estamos querendo, não é isso, Abner? É diminuir, é fazer com que os erros que muitas vezes vocês tenham no casamento não sejam erros potentes o suficiente para gerar divórcio. O que nós queremos é que os erros que você pode cometer em seu ambiente profissional não sejam fortes o suficiente para levar você para uma crise financeira. Os erros que você pode cometer no que diz respeito à sua saúde não te leve a uma doença séria para você morrer. O que nós estamos buscando oferecer a você é a voz da sensibilidade, aquela voz que é capaz de enxergar aquilo que seus olhos não enxergam. Às vezes você está perto de alguém apto, treinado, para discernir ambientes cujos quais você não está. É muito comum nós vivemos isso. Às vezes você está perto, por exemplo, de um policial, e ele é capaz de enxergar algo que você não é capaz de enxergar, porque ele tem olhos para enxergar coisas que você não enxerga. Então ele pode se antecipar. Você pode estar perto de um médico, de um professor. Você pode estar perto de um idoso que tem experiência o suficiente para fazer a leitura de alguém que você deve afastar de sua companhia. O que é isso? Sensibilidade. A voz da jumenta conversando com o Balaão. E o cara bate nela. E ela falou: pô, Balaão, peraí, não sou tu, não sou uma jumenta maneira. Ele falou: mas tu tá de palhaçada comigo. Ela falou: não é, rapaz, sempre te carreguei. Aí Deus viu que aquela conversa não ia dar em nada. Abriu os olhos do Balaão, o Balaão falou: caraca, o anjo estava aí. A jumenta falou: desde que eu parei pela primeira vez. Deus está o tempo inteiro querendo conversar com a gente, nos dando sensibilidade. Certo? Vamos aqui? Isaías capítulo 30, verso 21. Isaías 30, 21. O inimigo está furioso. Travou aí de novo, irmão? Sério? No Isaías?
Profeta messiânico, Jesus está voltando. Visão de Isaías. Não, isso aí não é o texto que eu pedi não, pô. Já ia ler aí, vai que eu... 30. Vê se consegue mudar para o 30. Vai virando a página ali. 30. Pior que eu não estou com texto. Não, até que eu estou. Então dane-se. Isaías 30, 21. E os teus ouvidos ouvirão a palavra do que está por detrás. Eu gosto disso aqui. 30, 21. Os teus ouvidos ouvirão a voz do que está por detrás de ti, dizendo: este é o caminho, andai nele, não vos desviardes nem para a direita, nem para a esquerda. Ainda bem que eu li, porque está ali até agora. Escute só, olha só. Esse texto é extraordinário, porque tem uma voz que diz que vai estar por detrás. E eu confesso a você que às vezes a gente lê os troços e não entende. Eu achei que por detrás era atrás. Eu achei que era assim, ó, aqui atrás. Não. O contexto por detrás, ele tem a conotação figurada de dizer aquele que está nas suas intenções. Aquele que está em você. Você já ouviu alguém dizer: cuidado com fulano, que isso não faz nada sem ter algo por detrás disso? Intenções. A voz de Isaías 30, 21, que voz é essa que vem por detrás? É a voz preocupada com a direção. É a voz da obediência. É a voz que vem em você, porque por trás de você está o Senhor, foi Ele que te criou. Então, Ele em você diz assim: este é o caminho. Anda nele, não se desvia nem para a direita e nem para a esquerda. É a voz da obediência, ao oposto da serpente. Essa voz é a voz que te mantém no caminho. É aquilo que você escuta volta e meia, como um instinto, como um presságio, como uma sensação, como alguma coisa que talvez você não tenha habilidades para descrever, mas que pode dizer para você assim: não vai por aquele caminho, e você descobre que teve um assalto, que teve um acidente, ou até mesmo que o trânsito estava muito ruim. E aquela voz que vem por detrás de você, buscando sempre te orientar: não saia do caminho, ande nele, volte para cá, nem para a direita e nem para a esquerda. Por quê? Porque as extremidades não são saudáveis. É aquela voz que nós precisamos ouvir, sabe? É aquela voz da obediência que fala com Abraão: vai lá e sacrifica teu filho. Que voz é essa, pastor? A voz da obediência é a voz que vai trabalhar a coisa mais poderosa que um ser humano pode ter: a fé. É aquela voz que vai estimular você a acreditar que Deus está onde sempre esteve, no seu trono, no controle de todas as coisas. Essa é uma voz que busca falar conosco o tempo inteiro, combatendo a primeira voz da serpente, buscando evitar a confusão da voz da sarça, buscando fazer com que a voz da jumenta seja compreendida. Deus está buscando o tempo inteiro nos manter no caminho, nos dar a direção correta. Hoje eu vejo pessoas, você sabe que os 5 livros hoje no Brasil que mais vendem, eles falam de como ganhar dinheiro. Você sabe que o movimento hoje que mais cresce no Brasil é o movimento para treinar pessoas para ficarem ricas. E você sabe por que isso acontece? Porque pessoas estão há tanto tempo fazendo coisas erradas que descobriram que jogaram o seu tempo fora e agora estão com muita pressa para ganhar dinheiro. Porque se tivesse investido tempo antes para discernir esse ambiente de lucratividade, de comprometimento, de foco, de tantas outras coisas que hoje está sendo oferecida,
Provavelmente você perdeu tanto tempo na sua vida que hoje você quer ir rápido demais. E aprenda uma coisa: este é o caminho, andai nele. Não se preocupe muito com velocidade. Invista um pouco de tempo para saber direção e controle. Porque nada pior que alguém em alta velocidade, sem saber para onde está indo, ou não ter o controle. Inevitavelmente isso vai se estabelecer num acidente. E todas as vezes que um acidente acontece, um período longo precisa ser empregado para corrigir os defeitos e os danos causados lá atrás. Hoje, quando eu converso com muita gente, eu vejo que o que elas estão é corrigindo erros do passado. A voz por detrás é a voz da obediência. É aquela que vai dizer para você: Cláudio, esse é o caminho, fica nele. Não saia daqui, nem para a direita, nem para a esquerda. Fica no centro, equilíbrio. É isso. Discernir isso não tem sido fácil para a maioria das pessoas, porque nós estamos no mundo pós-moderno, envolto num ambiente de ansiedade altíssimo. Queremos tudo muito rápido, em alta velocidade, certo? O excesso de opções. Hoje você tem uma televisão na sua casa, talvez, dependendo, com 50, 100, 150 canais, e não acha um programa para ver. Hoje você chega num lugar para pedir um café, quer um café com leite, você quer cappuccino, quer isso, quer que bota canela, quer que bota isso, quer não sei o quê, e é coado, é de isso, é tanta opção, que quando a pessoa termina de falar, você não sabe nem o que ela falou. É tanto troço que te atrapalha até escolher. Nós estamos envoltos nisso. É assim, certo? É esse ambiente. Então estamos muito acelerados e com muita dificuldade de obediência. Por quê? Porque nós não estamos afim. Quantos aqui tem rede social? Levanta a mão. Isso. Quantos aqui, para ter rede social, provavelmente você teve que preencher um questionário? Certo? Na verdade não foi preencher, foi ler tudo. Uma conta no Instagram, aí você leu aqui um montão. Alguém sabe quantas páginas são? Sabe? Me ajuda aí se alguém souber. Não, né? Mas são muitas, não são? Aí no final, assim, lá no final, tem um quadradinho assim, ó, escrito assim: li e concordo. Quem marcou esse quadradinho? Levanta a mão, por gentileza. Isso. Porque senão você não teria rede social. Tem que marcar. Quantos aqui, em nome de Jesus Cristo Nazareno, o Salvador, o Pai da verdade, leu? Levanta a mão. Ninguém leu? Mas você marcou que leu? Por quê? Que demora. Você está muito ansioso. Nós temos que ler isso tudo. Lá está escrito assim: sua alma vai para o inferno, você vai se lascar. E você diz assim, ó, li e concordo. Pensa se tivesse escrito isso. Essa ansiedade da gente. Agora, eu estava brincando, Felipe, meu filho está ali, Mary aqui, eu recebi da minha mulher um áudio. Eu não sabia que no WhatsApp tinha um negócio que acelera. E aí eu acelerei sem saber. E ela me mandou um áudio. Quando ela me mandou um áudio, eu fiquei indignado. Porque é que ela estava falando naquele tom, naquela velocidade tão agressiva. E aí eu falei, gente, que a minha não está bem, sabe? E aí, olhando, eu chamei Felipe e falei para o Felipe: filho, o que aconteceu com sua mãe? Escuta aqui esse áudio. Aí botei, ele começou a rir. Aí ele foi, deu um toquezinho, voltou para um,
E aí ele botou para funcionar. Aí eu falei, nossa, como você conseguiu acalmá-la? Você está rindo, mas é sério. Ô, gente, nós estamos despreparados para lidar. Nós estamos num ambiente de ansiedade tão grande. Quem aqui bota no 2x, levanta a mão. Deixa eu terminar aqui, porque já passei 3 minutos. E já já o outro culto começa. Vamos lá. Mateus capítulo 3, verso 17, a última voz. Mateus 3. Agora que eu vou falar de Mateus, chegou Isaías. Sempre atrasado, Isaías. 3,17. Eis que uma voz dos servos dizia: este é meu filho amado em quem me compraz. Preste atenção, essa é a voz uma voz que vem do e diz algo. Para que essa voz quer dizer, pastor? Essa voz é a voz que tenta dizer para mim e para você qual é a nossa identidade. Esse é meu filho. Por que essa voz precisa ser tão forte, principalmente nos dias de hoje? Porque há uma descaracterização. Há uma informação praticamente global, tentando convencer você que você não é. Por exemplo, eu sou feliz. Não é. Você não pode ser feliz, Elisa. Porque se você for feliz, você quebrou a banca, você rompeu com o sistema. Ninguém pode ser feliz no mundo globalizado. Porque se você é feliz, você para de comprar, você para de consumir. Se um produto te satisfaz plenamente, ele faz com que você não compre o próximo produto. Hoje, eu acho que não hoje, Daniel chega na Babilônia e Aspenaz diz: a partir de hoje seu nome não é mais Daniel, é Beltesazar. O que é isso? Roubar a identidade. O propósito é descaracterizar. Nós temos que estar atento a essa voz, porque logo assim que Jesus escuta isso: você é meu filho amado, em quem me comprazo, ele vai para o monte do precipício, o monte da tentação, ao lado de Jericó, e o diabo pergunta: se você, ou melhor, é uma afirmação, meio que um questionamento, se você é o filho de Deus, diga para essas pedras se tornarem pães. Se você não souber quem você é, querido, basta você frequentar um local que tenha muita pressão e ele deforma você. Ou você descobre quem você é, ou você vai para uma universidade e vai se tornar quem você não é. Ou você descobre quem você é, ou você vai para um ambiente onde a pressão é muito forte e inevitavelmente ele vai descaracterizar você. Ou você descobre quem você é, ou você ganha dinheiro e se transforma em quem não é. Essa é a grande verdade. Essas são as vozes que falavam na Bíblia e que continua falando conosco. Que vozes, pastor? A voz da desobediência pela serpente, a voz do momento certo da sarça, a voz da sensibilidade, a da jumenta, a voz da obediência, a que vem por detrás, que está em você, certo? E a voz da identidade. Que possamos sair daqui em busca de uma comunhão com Deus, para que sejamos mais sensíveis a discernirmos essas vozes, para que possamos ser mais assertivos e gastemos mais tempo vivendo e empreendendo para o futuro do que consertando e sofrendo pelo passado.